como se preparar para a descida dos juros. Quais são os melhores investimentos, qual é o melhor ponto para aproveitar esse início do ciclo, né, de corte esperado para a Selic? Se você está se perguntando sobre tudo isso, então segura que o Papo Especialista é para você hoje. Bom, pessoal, no Papo de Especialista de hoje a gente vai falar sobre esse início de ciclo de corte da taxa Selic, a taxa básica de juros aqui do país, que está ali no patamar de quase 14% ao ano. E a gente vai trazer um pouquinho dos caminhos aí que podem vir a ser bons para o investidor para buscar a oportunidade, né, antes do fechamento da curva de juros. Para isso, estou na companhia hoje de Bruno Bonini, superintendente executivo da Safra Asset. Bom, Bonini, vamos lá. Eu queria começar a nossa conversa aqui, né, fazendo uma pergunta que poderia ser aquela pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Os juros vão realmente cair aqui no Brasil? A gente tem, né, só para ilustrar também aqui na tela, a gente tem um dado do cenário, né, de juros e da inflação aqui no país, né? A taxa Selic, ela se encontra em 13,75% ao ano, né, atualmente, e esse patamar é mantido já há 9 meses pelo Banco Central. Isso tem quanto mais tempo pela frente? Como é que você enxerga isso? Como é que a Safra Asset enxerga isso agora, esse cenário? Não, legal. Acho que é um dos principais pontos que o pessoal pergunta. Que a taxa vai cair, ela vai. Então, até os juros futuros eles já projetam essa queda. Eu acho que a grande pergunta que a gente faz é quando que essa taxa começa efetivamente a cair e qual que vai ser a magnitude desses cortes. Então, acho que hoje a gente tem um ambiente mais propício para esses cortes. Claro, a gente ainda tem a inflação, apesar da inflação estar cedendo, ainda é uma inflação alta, então esses cortes não vão poder ser numa magnitude muito grande. Então o que a gente espera é um começo desses cortes no segundo semestre do ano, mas vão ser cortes graduais. Então eu acho que o principal desse cenário hoje a gente tem um cenário de corte de juros, e daí eu acho que a gente vai falar um pouquinho quais são os instrumentos que podem se beneficiar, mas a tendência é continuar com uma taxa de juros elevada. Então, uma coisa que eu falo para vocês provavelmente, até o final do ano e talvez em boa parte do ano que vem, a gente tem a taxa de juros de 2 dígitos, mas dentro de um movimento de queda gradual. Legal. E, bom, você falou da magnitude ainda, né? Que a gente ainda espera para ver qual vai ser qual vai ser a magnitude do primeiro corte. Sim. Existe uma projeção? Dá para projetar alguma coisa da magnitude desse primeiro corte? Provavelmente ele vai começar com corte de 0,25 ou 0,50. E depois ele deve fazer alguns cortes adicionais de 0,50. Então, acho que isso é um pouco do que ainda falta definir. E esse primeiro corte hoje o nosso cenário da Safra Asset é de um corte na reunião de setembro. Vocês podem pensar, pode acontecer em agosto? Pode. Se vierem números de inflação menos pressionados, principalmente quando a gente olha a inflação de serviços, que ainda está mais pressionada, que o Banco Central olha bastante. Se vierem números nos próximos meses, pode antecipar, mas hoje o nosso cenário ainda é de início de corte em setembro. Tá certo, beleza. E bom, você falou de inflação, né? A gente também só tem mais um dado aqui só para ilustrar esse momento, né, da inflação no país, do IPCA no ano, né? Nesse ano, de janeiro a abril, né, o acumulado aí é de 2,72%, né, de janeiro a abril ali, que é o período de 4 meses. E a gente projeta, né, o Safra projeta um IPCA ao final de 2023 de 5,5%, né? A gente aguarda para ver se esse cenário realmente se consolida, né? Porque o mundo inteiro, né, a gente está vivendo um momento até meio diferente, né? Até o Roberto Campos Neto falou isso, né? O presidente do Banco Central falou que a gente está vivendo assim, né? O mundo está vivendo ainda um momento, um inchaço, né, da inflação, né? Um aumento da inflação e tudo mais. E o Brasil está conseguindo controlar devagar. A gente fica atento a isso, né? No cenário futuro, né? Um pouco para frente. Sim, eu acho que a questão da inflação, como a gente vê, é uma inflação que vem reduzindo, então a gente vem tendo índices de inflação mais baixos, mas como a gente viu aqui, então ainda é uma inflação projetada para o ano de 5,5%, que é acima da meta. Então, por isso, muita gente pergunta, por que o Banco Central já não está cortando? Porque ele ainda espera essa inflação ceder um pouco mais para começar esse ciclo, até porque o Banco Central não quer começar um ciclo de juros para ter que parar logo em seguida, porque a inflação saiu do controle. Claro que não é o nosso cenário, mas, de novo, tem uma cautela do Banco Central para começar a cortar esses juros exatamente quando a inflação já estiver num patamar mais baixo,
convergindo na frente para a meta. Tá certo, beleza. Bom, então, e com os juros altos, né, a gente sabe que a renda fixa é beneficiada, né? Então, Sim. mas com essa queda iminente, né, da taxa de juros, da taxa Selic, que a gente já espera para iniciar nesse ano, né? Ainda dá para aproveitar na renda fixa, ainda tem umas opções que o investidor pode olhar com carinho para aproveitar esse momento aí de juros ainda elevado? Não, com certeza. Eu acho que tem. Ó, eu gosto de quebrar a renda fixa em duas. Então, a parte pós-fixada, que é que os investidores têm olhado muito nos últimos tempos, ela acompanha a Selic. Então, quanto mais alta a Selic, melhor. Então, ela está num nível bastante vantajoso, mas como eu falei, mesmo com os cortes, a gente deve continuar com uma Selic de 2 dígitos por algum período. Então, ainda o investidor mais conservador, que gosta da aplicação pós-fixada, ele ainda tem um ganho bem interessante nessa parte da renda fixa. A outra parte da renda fixa, que é a parte pré-fixada e a parte de inflação, essa sim é aquela parte de renda fixa que pode ganhar bastante com a queda de juros. Então, é interessante falar que o juros alto, ele favorece essa renda fixa, principalmente pós-fixada, e ainda tem um prêmio interessante, mas agora a gente começa a olhar para a parte pré-fixada e para a parte de inflação, que daí sim são os índices, os instrumentos de renda fixa que podem ter um ganho bastante interessante num ciclo de queda de juros. Legal, beleza. Então, antes até de eu pedir para você dar só alguns exemplos, né, bem genéricos de cada um dos dois lados, né, eu queria trazer mais um dado aqui para nossa tela para mostrar como é a potência, né, a força da renda fixa aqui no Brasil, né? Sim. Então, em 2022, né, são dados da B3, né, em 2022 a gente tinha ali 14,8 milhões de investidores em renda fixa, né? Houve um aumento de 34% em relação a 2021, né? Isso também a gente pode, primeiro, né, a gente pode até relacionar isso mesmo à subida dos juros natural, né? Então, que realmente remunerou melhor a renda fixa. Exatamente. Certo. E, bom, agora só, né, trazendo, né? Você pode trazer para a gente rapidinho exemplos dos dois lados, né? De pós-fixado e pré-fixado ali, de opções, né, genéricas, né? Generalizando, o que o investidor tem ali dos dois lados para aproveitar? Com certeza. Eu acho que assim, do lado do pós-fixado, a gente tem uma família bem extensa de fundos de crédito privado, desde do fundo referenciado DI até fundos mais concentrados em crédito privado, que são fundos que têm por característica títulos pós-fixados. Então, esses são os fundos que se beneficiam dessa Selic alta. Quando a gente vem, daí o que a gente fala um pouco a renda fixa, risco de mercado, como eu falei, o pré-fixado e a inflação, daí sim eu acho que hoje a gente tem algumas alternativas interessantes na mesa para o nosso investidor, exatamente para capturar esse movimento de queda de juros. Então, acho que tem, começando assim pelos fundos de renda fixa ativo. Então, a gente tem alguns fundos aqui na Safra Asset com 30 anos de histórico. O fundo mais antigo da Safra Asset é um fundo de renda fixa de risco de mercado. A gente tem uma família aqui na Safra Asset muito conhecida, que é a família Top. Então, é um fundo que tem também um histórico bem longo e é um fundo que, historicamente, performa muito bem nesses ciclos de queda de juros. Então, é um produto que, olhando para frente, a gente aposta bastante. Isso na parte de risco de mercado renda fixa. E quando a gente vai para a inflação, a gente também tem alternativas muito interessantes. Quando eu falo em inflação, fundos que tenham títulos ou do governo ou títulos corporativos indexados à inflação. Normalmente são títulos que pagam o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, esses fundos também tendem a se beneficiar bastante, porque como eles têm essa taxa pré-fixada, no que você tem a queda de juros, na marcação a mercado, eles tendem a ter um ganho interessante. A gente tem uma família bem extensa. Eu destacaria 2 produtos aqui. Eu destacaria os fundos de debênture de infraestrutura, e que daí a gente pode falar um pouquinho mais, que são fundos que têm títulos corporativos indexados à inflação e também tem como característica um benefício tributário. Então, esse é um produto que a gente gosta bastante e tem recomendado bastante para os clientes nesse ciclo. Outro exemplo são os fundos de IMA, que vão aplicar basicamente em NTN-B, que são títulos do governo indexados à inflação. Então, tanto na parte de fundo
quanto na parte de previdência, a gente tem também uma oferta bastante completa de fundos que investem nesses ativos e que também tendem a se beneficiar bastante desse corte de juros. Legal, Bonini. Então vamos aprofundar, então, justamente começando pelos que têm esse benefício tributário, né, que você comentou. A gente acabou de estar passando por um momento aí, né, do prazo da declaração do imposto de renda, Legal, então a gente já pega como gancho isso para a próxima declaração, claro, né, agora esse período já acabou referente a 2022, então vamos começar nos aprofundando um pouquinho mais desses, né, então você pode trazer quais são os benefícios, como é que funciona? Claro. O que acontece? Os fundos de debênture de infra, eles têm uma vantagem que é o benefício tributário, então eles são isentos de IR. A gente pode perguntar, mas por que esse fundo é isento de IR? Porque esse fundo, pela política dele, ele investe em emissões corporativas de empresas do segmento de infraestrutura. Como todo mundo sabe, o Brasil é carente de investimento. O Brasil tem vários, inclusive muito se fala, né? Acho que todo mundo já ouviu, o Brasil não cresce mais porque tem muito gap de infraestrutura. Então, um jeito do governo fomentar isso é falando, quando você é uma empresa de infraestrutura, se você emite uma dívida ligada a um projeto de infraestrutura, essa dívida ela é isenta e quando entra no fundo de infra, ele é isento também. Então, acho que a primeira característica do fundo de debênture de infra é que são debêntures emitidas por empresas do segmento de infraestrutura. Então, pode ser eletricidade, saneamento, energia, logística, petróleo, todas essas empresas desses segmentos, elas entram como infraestrutura. Então, acho que o primeiro ponto é um fundo que vai comprar debêntures dessas empresas e daí ele tem o benefício tributário. Então, essa eu acho que é a primeira grande vantagem dele, o que já torna o produto muito interessante. O segundo ponto é em relação ao que a gente falou dos títulos de inflação. Esses títulos normalmente pagam IPCA mais um cupom, mais uma taxa fixa. Então, de novo, você tem a isenção do IR e você tem um título que tende a se beneficiar desse fechamento de taxa. Eles têm um terceiro ponto que pode dar um ganho interessante para o cotista, que é o spread de crédito. O que é o spread de crédito? Quanto que esse título paga a mais do que um título do governo. Então, só para dar um exemplo, tem um título do governo que paga IPCA mais 5%. E um título corporativo de mesmo prazo que paga IPCA mais 6%. A diferença é exatamente esse 1% do 6 para o 5%. Então, o spread de crédito dessa emissão é 1%, 100 bips. Então, o spread de crédito é a diferença o quanto a mais o corporativo tem que pagar em relação ao título do governo. E eu acho que todo mundo acompanhou. A gente teve alguns eventos de crédito no início desse ano, o principal deles Americanas, mas alguns outros eventos, com que fizeram que um certo medo no crédito no primeiro momento. Então, o que acontece? Esse spread de crédito aumenta e, claro, hoje a gente já vê o mercado se normalizando. Então, provavelmente, esse spread de crédito que aumentou no pós-Americanas tende a voltar para o patamar anterior. Então, é um ganho que o cliente pode ter. Então, em um produto, você tem 3 vantagens. A primeira é a isenção tributária. A segunda é exatamente o título que você pode ganhar, pode ter um ganho adicional com o fechamento da taxa, como a gente já vem falando aqui. E o terceiro, você pode ganhar também no fechamento desse spread de crédito. Então, os fundos de debênture de infra hoje são um dos instrumentos de renda fixa que a gente acredita ser melhor para o cliente para surfar esse cenário atual. Esse cenário tem algumas incertezas, mas um cenário de recuperação e com cortes de juros olhando para frente. Então, é um produto que a gente gosta bastante e que a gente tem recomendado bastante na alocação dos nossos clientes, claro que de acordo com o perfil de risco de cada um. Legal, e até, né, já aproveitando também o gancho que você deixou, né, Bonini, para chamar quem está nos acompanhando e não pôde ver um episódio específico sobre o mercado de crédito privado, né, a gente fez uma entrevista com o André Fadu também, aqui da Safra Asset, sobre o mercado de crédito no geral, né, de crédito privado, e também exemplificando, né, trazendo como exemplo esse caso da Americanas e outros eventos aí de crédito que ocorreram no começo do ano, né, então... até, Bonini, então, assim, para fechar, né, nosso papo tá bom e poderia render mais aí uma hora, tranquilamente. Tem muita coisa que a gente pode falar desse cenário, né? Exato. Não, tem para rodo. Mas, bom, já tá chegando no final e aí
queria te perguntar, né? Você falou, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre os fundos, né, de renda fixa aí, que também são atrelados ao IPCA, né? Aí, sejam eles de debêntures incentivados ou de vértices, né? Todos eles estão num bom ponto, então, de entrada mesmo, né? É um bom momento. E também já engancho com outra. A gente está falando de infraestrutura. A expectativa é realmente que haja um crescimento desse setor agora no Brasil. O Brasil, a gente enfrenta vários desafios no âmbito macroeconômico, mas o setor de infra, ele deve crescer. A nossa projeção é que ele cresça nesse ano e para o próximo, enfim, haja mais investimentos no setor como um todo. Sim, assim, na verdade, precisa crescer. E o principal ponto é precisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é saneamento. Então, saneamento todo mundo sabe, tem grande parte da população brasileira não tem esgoto, básico, né? Acesso às coisas básicas. Então, existe aí um espaço muito grande e tem empresas privadas querendo investir pesado. E uma forma de financiamento delas é exatamente a emissão dessas dívidas corporativas. Então, acho que é um setor que vai continuar crescendo, tem uma necessidade de investimento muito grande e vai continuar crescendo. Então, acho que falando de infraestrutura, eu acho que não só é desejável, como é preciso ter esse investimento. Com relação à renda fixa em geral, sim, a gente viu aí no último um mês e meio, já um início de fechamento. Então, é o que a gente sempre fala, os juros ainda estão entre 75 e vão começar a cair no segundo semestre, mas o mercado antecipa isso. É o que a gente fala, os juros futuros já começam a antecipar essa expectativa de corte de juros. Então, sim, já é um movimento que já começou, mas, de novo, tem um espaço muito grande olhando para frente. Então, hoje a gente tem falado muito com os clientes exatamente disso. Tem um cenário de corte de juros para frente, então vamos olhar dentro do perfil de risco de cada um quais são os instrumentos. Então, seja um fundo de debênture de infra, seja um fundo IMA-B, que pega os principais vencimentos das NTN-Bs, ou como a gente tem na Previdência, que é um veículo que a gente gosta bastante, que é um fundo que concentra a carteira em um vencimento de NTN-B. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Prev NTN-B 2026, o Prev NTN-B 2035, o Prev NTN-B 2055, que é um fundo que concentra esse vencimento específico de NTN-B. Então, todos esses produtos vêm já no ano com desempenho bastante interessante, mas olhando para frente ainda tem um espaço de ganho bastante interessante com o fechamento da taxa. Então, eu acho que realmente é o momento. A gente sabe que a gente teve um momento nos últimos 12, 18 meses que a gente fala de risk-off aqui no Brasil, né? Os investidores saindo das aplicações de mais risco para ir para o pós-fixado, para se aproveitar desses juros mais altos com risco muito baixo. E eu acho que agora é a hora dos investidores começarem a revisar os seus portfólios, e acho que talvez um primeiro passo seja esse. Vamos olhar produtos de renda fixa, ainda não com risco elevado. A gente podia estar falando de renda variável aqui, mas eu acho que é um segundo passo. Mas talvez o primeiro movimento tá bom, na renda fixa, eu estou todo no pós-fixado. Que movimento que eu posso fazer para começar a me beneficiar dessa queda de juros? E daí sim, daí a gente tem debênture de infra, tem fundo renda fixa ativo, tem os fundos de NTN-B, a gente tem uma gama muito completa de produtos para ajudar o cliente a surfar esse momento de mercado. Legal. E, Bonini, só para, né, você falou deu exemplo, né, de alguns produtos que podem ser interessantes para o investidor. Se quiser, né, quem está nos acompanhando, quiser ter mais informações, isso tudo está dentro do site do Safra. É recomendado que ele busque um gerente, um especialista. A gente tem todas essas informações no site do Safra, mas é claro que tem toda uma estrutura de gerente, de especialista de investimento para atender o cliente. Então, eu acho que, na dúvida, e são muitas opções, então acho que vale a pena procurar o gerente, marcar uma conversa com o especialista, exatamente para ele direcionar dentro do perfil de cada cliente qual que é a alternativa mais interessante dentro daquele perfil. Então, acho que a gente tem uma estrutura muito grande para atender o cliente, e eu acho que é importante que ele use essa estrutura para tomar melhores decisões de investimento. Maravilha. Bonini,
Nosso tempo chegou ao fim aqui. Agradeço muito sua participação, viu? Papo rico. Bom, a gente fica aguardando aí quando que vai ter esse início do corte de juros, né? A gente fica atento. Com certeza. Acho que em breve a gente volta aqui também para falar de outros produtos, talvez numa próxima para falar de renda variável também. Mas eu acho que, por enquanto, acho que tem bastante coisa que a gente pode olhar e aproveitar nesse momento. Legal. Então, sinta-se já convidado a voltar se quiser. Obrigado, viu? Obrigado. E, bom, agradeço principalmente a você que nos acompanha em mais um Papo de Especialista. Lembre-se, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, é só se inscrever para não perder nenhum episódio, tá certo? Um grande abraço e até o próximo papo.